Excelente dia! Sou a doutora Elisete Cafre e nós vamos dar uma dica do dia para vocês. A importância da alimentação geneticamente compatível e o veganismo. Então, vamos explicar dentro da antroposofia como que começou o processo de alimentação do ser humano. Então, lembrar que no início de tudo existia a Pangeia. A Pangeia era um único continente que se localizava do Equador para cima, era um ambiente gélido, onde veio o primeiro Homo sapiens. E ele era no norte da Europa, no norte da Pangeia. Então, o início da civilização, há 500 milhões de anos atrás, a alimentação era basicamente a base de proteínas, eles eram carnívoros, né? Ou proteína animal, no caso carnes, ou pescados, que eles conseguiam cavar o gelo e pescar os peixes gelados. Então, como que você prova isso? Pelos estudos do carbono 14. Então, quando você come uma proteína, a proteína ela tem o efeito tampão. Então, você consegue, através da digestão inicial, que é através da mastigação, da emulsificação do alimento, através da saliva, da pitialina ou amilase salivar, através da mastigação, você começa já a quebrar as cadeias carbônicas dessa proteína, né, das amilases, para poder fazer o processo de trituração e aquilo lá ser fisiologicamente destruído através das enzimas digestivas primárias, que é o ácido clorídrico. Não precisa de reação enzimática, precisa somente de uma reação lítica para você metabolizar a proteína. Não tem uma evolução digestória. E aí, a partir dessa quebra de uma macromolécula, né, que é uma cadeia de aminoácidos, que a cadeia de aminoácidos é que vai virar uma proteína. E o que vai unir um aminoácido a outro aminoácido é a hidrólise. E a hidrólise você quebra com água. Então, a quebra de uma proteína é a reação bioquímica mais simples dentro de todos os conceitos da bioquímica, né? Então, é a substância mais facilmente quebrada dentro do processo digestório. E isso vai gerar o que? Peptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos e os aminoácidos, que são os componentes estruturais de todos os nossos órgãos, sem a necessidade de mecanismos ácido-básicos. Então, quando você ingere uma alimentação proteica, você consegue manter o seu tampão, o seu pH em 7,35, 7,45. Só que a população ela começou a crescer em progressão aritmética e geométrica, e a quantidade de alimentos foi se tendo escassez, então aumentou mais a população do que os alimentos. Então eles tiveram que começar a adicionar novos alimentos por necessidade. Daí a introdução dos tubérculos, dos rizomas, das raízes, onde cavava o gelo e conseguia se extrair os primeiros rizomas durante o processo migratório do norte do nosso globo terrestre em sentido ao Equador. Algumas pessoas conseguiram se adaptar na metabolização desses rizomas, criando as amilases, e outras pessoas não, elas morreram durante esse processo, porque mesmo para você fazer uma quebra de um rizoma, é necessário um pequeno processo de fermentação. As pessoas que conseguiram se adaptar e desenvolver o equilíbrio ácido-básico, a doação e a reposição de perdas de íons hidrogênios, são as que conseguiram sobreviver nessa escala adaptativa. Quanto tempo levou para a pessoa se adaptar a ingesta de rizomas? Em média 10 milhões de anos. Então isso da escala adaptativa. Aí alguns tiveram que continuar carnívoros, outros puderam introduzir os rizomas na sua alimentação e outros continuaram descendo o continente até chegar em locais onde o clima era mais favorável. Isso há 10 milhões de anos atrás, passaram-se 40 milhões de anos.
Aí essas populações, por aumento da população e escassez alimentar, tiveram que começar a ingerir grãos, proteínas vegetais. E para a ingesta desses grãos, eles tiveram que começar o quê? A se defender da partícula que protege o grão. Imagina que o grão, ele é um bebê, é o bebê da planta, né? É o principal bebezinho da planta. Então ele é baseado no quê? Ele tem a casca, onde fica toda a substância de queratina, né? Que fica toda a substância protetora desse grão. Depois existe entre a casca e o endosperma, que é a camada que vai ficar onde? O que é? Igual a clara do ovo, é o alimento do germe. O germe é como se fosse a gema do ovo, o embrião, né? O germe do trigo é embrião, é onde é o bebê da planta. Então tem o germe, tem o endosperma, tem a casca, e entre a casca e o endosperma tem a lectina, que é essa camada que tem 6 camadas, né? A membrana hialina interna, a membrana hialina externa e a hialuronidase, que ela ajuda a destruir o colágeno, para poder o que? Essa semente descer na terra e conseguir penetrar no solo e fazer o que? A raiz e o caule. Então, para as pessoas conseguirem se adaptar à ingesta desses alimentos, elas tiveram que criar o que? Um equilíbrio ácido-básico, a capacidade de fermentação e anticorpo anti-A, anticorpo anti-lectina. Então, isso demorou 10 milhões de anos. Algumas pessoas tentaram comer grãos, morreram, outras pessoas continuaram comendo e sobrevivendo, e algumas tiveram que se manter carnívoras e outras à base de rizomas. E aí, evoluindo há 5 bilhões de anos, alguns descendo para os trópicos, tiveram que a necessidade de começar a comer cru, folhosa. Então isso veio dentro da antroposofia alimentar como uma necessidade, uma carência pela diminuição da quantidade de proteínas animais que tinham para a grande população. Então eles começaram a virar coletores, alguns comendo crus começaram a morrer porque não tinham equilíbrio ácido básico para fazer tampão. Lembrar que o nosso corpo tem que funcionar entre 7,35 e 7,45. Alguns morreram e alguns desenvolveram anti-B, anticorpo anti-B, para criar capacidade de metabolizar e conseguir fermentar a celulose e recuperar esse mecanismo tampão. Então, da onde vem a capacidade das pessoas de digerirem mais grãos, mais folhosas e mais crudas? Depende da capacidade geneticamente herdada delas de desenvolver o mecanismo de tampão, de equilíbrio ácido básico. Então, pessoas que antroposoficamente tiveram contato, seus ancestrais, 7 a 10 gerações passadas, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, né, tiveram contato com esses alimentos, com raízes, com grãos, com folhosas, e tiveram a capacidade de desenvolver esse equilíbrio tampão, esse equilíbrio ácido básico, anticorpo anti-A, anticorpo anti-B, eles herdam essa capacidade genética, isso está dentro do nosso DNA, de digerir certos alimentos. Então isso foi aula do Congresso Mundial de Longevidade Saudável e Medicina Anti-Envelhecimento em março do ano passado, de 2020. Então a capacidade de você digerir um alimento é geneticamente herdada, não é conquistada. Você herda a lactase, você herda a pectina, herda a bromelina, você herda essas... Não tem como você desenvolver isso numa vida, em 10, 20 anos. Você tem que herdar essa capacidade. Então, por isso que a nossa alimentação, ela tem que ser geneticamente compatível. Então, quando você come uma alimentação geneticamente compatível, você mastiga esse alimento, né, em micromoléculas, e o seu sistema nervoso autônomo entende aquilo como selfie. Então ele vai fazer o que? Uma vasodilatação e uma broncodilatação. O seu corpo ele vai receber esse alimento
como uma resposta parasimpático-tônica. Então, o processo digestório ele vai depender também do nosso sistema nervoso autônomo, de reconhecer o alimento como self ou como não self. A partir daí, se você está comendo uma alimentação geneticamente compatível, seu parasimpático está de braços abertos para receber esse alimento, que você consegue metabolizá-lo através do oxigênio, tá? Porque você não consegue metabolizar nada se não tiver o oxigênio. E aí você vai fazer o quê? Cada molécula de alimento geneticamente compatível, na presença de oxigênio, você vai virar 32 moléculas de ATP e 0 de resíduo. Quando você vai comer um alimento que não é geneticamente compatível, o que seu corpo faz? Simpaticotomia, ele faz vasodilatação, broncoconstrição, ele vai fazer hipóxia. Então, broncoconstrição, vasoconstrição, ele não quer ter contato com aquilo que é não self, então você faz hipóxia, você diminui o conteúdo de oxigênio, aí você consegue metabolizar, fazer hidrólise ou ciclo de Krebs sem oxigênio? Não. Você vai fazer o que? Fermentação. Processo fermentativo, você vai gerar o que? Para cada molécula de alimento, em vez de gerar 32 moléculas de ATP, você vai gerar 2 moléculas de energia de ATP e 30 moléculas de ácido lático, ácido pirúvico, fermentação. E para você poder compensar esse equilíbrio ácido básico, você vai ter que acionar todo o sistema tampão do seu corpo. Quais são os órgãos que fazem sistema tampão do nosso corpo? O pulmão. Então você deixa de fazer hematose, troca de oxigênio por gás carbônico e vice-versa, para tentar fazer equilíbrio ácido básico, para você poder eliminar íons hidrogênio e manter o pH do corpo 7,35, 7,45. O bicarbonato do sangue, né? Se você está comendo alimento geneticamente incompatível, está fermentando, você vai gastar bicarbonato do sangue, você vai deixar de fazer transporte de nutrientes, absorção de nutrientes, excreção de toxinas para fazer tampão. Se você está ingerindo alimento que é geneticamente incompatível, você deixa de absorver vitaminas hidrossolúveis dos seus rins e excretar toxinas hidrossolúveis para fazer tampão, para tentar eliminar íons hidrogênio através da urina. Se você está comendo uma alimentação geneticamente incompatível, você começa a acionar mecanismos de bomba de sódio, potássio, cálcio, magnésio, você para com esses mecanismos de absorção de nutrientes, excreção de toxinas para liberar íons hidrogênio e fazer tampão. Se você está comendo alimento geneticamente incompatível, você faz vasoconstrição, broncoconstrição com hipóxia no seu tubo digestório, no seu enterócito, que deixa de absorver todos os alimentos, os geneticamente compatíveis e os incompatíveis. Se você come um alimento geneticamente compatível junto com o incompatível, você deixa de absorver os dois, porque você causa uma hipóxia sistêmica, uma broncoconstrição e uma vasoconstrição sistêmica, tá? E você faz mecanismo de tampão da pele, arrepia a cutícula, abre pele, fica mais suscetível a dermatite, a queda de cabelo, a fraturas, alergias, sinusites, as alergias de repetição, tá? Agora, mesmo que você seja geneticamente compatível, do que vai depender a sua alimentação, tá? Eu sou uma pessoa de sangue A, eu tenho anticorpo antilectina, tá? Em que momento da vida você vai ingerir esse grão? Tá? Você pode comer o mesmo grão na guerra, na paz ou nas férias? Tá? Então lembrar que o nosso fígado ele tem que fazer digestão, detoxificação e metilação, ativação de tudo aquilo que é lipossolúvel, hormônios, vitaminas e minerais, para que ocorra leitura, transporte pelo sangue, pela matriz extracelular e que a célula, tudo é hidrossolúvel, consiga captar essas substâncias que são à base de gordura e ter a leitura desses nutrientes e a excreção de toxinas. Se você está vivendo um momento, se a pessoa mesmo tendo uma capacidade genética de digerir grãos, de digerir crus, se a pessoa tem anti-A, tem anti-B, mas ela está num momento de estresse, o que a gente fisiologicamente deixa de fazer quando a gente está estressado? Digestão, detoxificação, sono reparador e procriação. Então o processo de detoxificação hepática diminui.
tá? O processo digestório fica mais lento, mais difícil. Então a mesma toxina que está no grão, a mesma toxina que está na verdura, que está no alimento cru, né? Que ele tem uma quantidade maior de patógenos, porque tem mais chance de vírus, bactérias, fungos, parasitas. Você está comendo o mesmo alimento, só que você está estressado, a sua imunidade diminui, seu processo de digestão, detoxificação cai, para poder o quê? Suprir a função mais vital, que é a metilação. E aí, às vezes, o mesmo alimento se torna patogênico para você naquela situação. Simples assim. É prudente um soldado na guerra comer feijoada? No meio da guerra, Gabriel? Ele tem que batalhar ou tem que digerir feijoada e dormir a tarde inteira? Porque alimentos mais indigestos que constroem cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grão, verduras suas, eles são mais indigestos. O metabolismo, o processo digestório é mais lento, então requer um tempo de alimentação maior, um tempo de mastigação maior. Para cada porção de arroz integral que você vai mastigar, você tem que mastigar 32 vezes. Você consegue, Gabriel, no seu de segunda a sexta-feira, para cada garfada de arroz integral, você mastigar 32 vezes? Porque estômago não tem dente, fígado não tem dente, pâncreas não tem dente, intestino não tem dente. Você que vai comer uma alimentação crua, como que está seu nível de estresse? Tá? Porque tem neuro, endócrino e imunológico. Você está estressado, sua imunidade fisiologicamente vai diminuir. Então, uma alimentação crua tem pelo menos 90% mais de chance de conter vírus, bactérias, fungos e parasitas. Você está comendo a mesma alimentação crua, com a sua imunidade bacana, na praia, sendo que você dormiu, você tomou sol, você está num ambiente que não tem poluição, radiação. O que acontece? Nada, perfeito. Aí você dorme a tarde inteira, tá perfeito. Agora você está comendo a mesma alimentação crua, casca, fibra, bagaço, casca de fruta, casca de grão, verdura crua. De segunda a sexta-feira, na correria, tem 15 minutos para engolir o alimento, fica na frente do computador, do Wi-Fi, atendendo o telefone. O que acontece? Você vai ter tempo para digerir? Não, fisiologicamente não. Então entender que mesmo a alimentação que seja geneticamente compatível, ela tem que ser situacional. Eu tenho que comer o alimento também de acordo com o meu estado neuropsicoemocional e com a minha carga tóxica. O paciente acabou de voltar de um centro cirúrgico, eu dou feijoada para ele, Gabriel? Não, eu tenho que dar, às vezes fazer jejum, depois dar uma dieta líquida, depois uma dieta pastosa, para praticamente não ter sobrecarga digestória, porque o foco dele é o quê? Melhorar a imunidade, a cicatrização, a neurogênese, a neuroplasticidade. Digestão é uma das funções menos vitais. Então, todas as vezes que tem uma função mais vital para fazer, nosso corpo deixa de fazer essa digestão. E para finalizar com chave de ouro, qual que é o grande problema que você precisa se adaptar no caso do homem do mundo moderno em relação à ingesta de cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas? Algo que no Homem das Cavernas, quem era vegano, quem era naturopata na década de 70, não tinha que se preocupar, que é algo que é o mal do mundo moderno a partir da década de 80, 90, que é a poluição eletromagnética e a radiação. Tá? Então isso aqui, ó, Wi-Fi, internet, celular, 5G, isso é fisiológico, isso é geneticamente compatível à raça humana? Não. Tá? Então é uma corrente eletromagnética que fica o tempo todo competindo com o eletroencefalograma, com o eletrocardiograma, com impedância neural, com as bombas de sódio, potássio, cálcio, magnésio, vai competindo com todo o funcionamento bioelétrico do nosso corpo, porque fisiologicamente nós não fomos criados para ter contato com poluição eletromagnética e radiação. Agora, o que aconteceu? Do ano 0 ao ano 2004, a evolução tecnológica foi de 4,5%. Nós tivemos 2004 anos para nos adaptar a uma evolução tecnológica, a uma televisão de tubo, a um telefone de discar com fio. 2004 anos para evoluir o nosso corpo, Gabriel,
para esses equipamentos. E de 2004 a 2019 teve uma evolução tecnológica de 5,5%. Eles estão inferindo que até 2022 chega a 8,5%. Nós tivemos menos de 15 anos para adaptar nossa pineal, nossa tireoide, nosso pâncreas, nossas suprarrenais, nossas gônadas, tá? Todo o nosso sistema digestório a essa intempérie que fica o tempo todo oxidando. E qual que é o grande problema da poluição eletromagnética? Que existem pessoas geneticamente mais suscetíveis e pessoas mais resistentes. Vai depender também da antroposofia, da herança genética desses ancestrais que se já tiveram contato. Isso vai interferindo no eletroencefalograma, eletrocardiograma, no funcionamento do sistema nervoso autônomo, das 280 funções para manter a homeostase e homeodinâmica do nosso corpo, inclusive digestão, excreção, absorção e todo o metabolismo de impedância neural, bombas celulares e metabolização do alimento a nível de intracelular. E qual que é o grande problema que a gente vai ter isso no âmbito do mundo moderno? Que existem substâncias que elas são fotoativas, tá? Substâncias que aumentam a captação de poluição eletromagnética do nosso corpo, tá? Que são justamente as partes das plantas que a planta usa para fazer fotossíntese. Então, quais são as partes da planta? É o cloroplasto, que fica no verde da planta, nas folhas e nos alimentos verdes, e a casca dos grãos, que é justamente onde tem fotocélulas. Você joga um grão na terra, ele sabe que a parte de baixo tem que vir a raiz e a parte de cima tem que vir a caule, ou que a folha tem que fazer fotossíntese. Então, quando você vai comer um grão, você vai comer uma folha, exposto a uma fonte de eletromagnetismo, você aumenta a captação desse eletromagnetismo em 400%. Então, não é a coisa, é o jeito que a coisa é coisada. Você quer ser vegano? Você quer fazer alimentação fermentativa, cruda? Perfeito. Primeira coisa, você vai ter que achar um lugar do nosso planeta onde o solo está sem glifosato, sem 380 agrotóxicos são utilizados em todas as plantações desde a década de 80. Tá? Ah, mas a terra que eu uso não tem o seu vizinho e o lençol freático, tá? São 35 toneladas, Gabriel, de poluentes ambientais lançados na atmosfera ano. 35 bilhões de toneladas. Na hora que chove, o poluente ambiental, o glifosato, o arsênico, vai todo para a lavoura. Independente, então onde que vai captar mais esses metais tóxicos, esses poluentes, esse petróleo? Casca, fibra, bagaço, casca de fruta, casca de grão e as verduras, as folhosas. E quanto mais você come isso, maior é o seu conteúdo de metal do seu corpo, maior a captação de radiação e de poluição eletromagnética. Então você se torna uma antena parabólica exponencial para todas essas intempéries da poluição. E quais são os sintomas que você pode estar tendo de ingerir a coisa certa no momento errado? É o que? Aumento da eletricidade estática, dá choque na porta do carro, ter aumento do frizz do cabelo, o cabelo ficar mais branco e alguns outros sintomas, tais como depressão, irritabilidade, hipoglicemia, alteração da função mental, problema digestivo, ansiedade, dor de cabeça, fadiga, vertigem, baixa resistência à infecção, alergias, dores articulares e musculares e fraqueza muscular. Tudo isso decorrente de você estar ingerindo a coisa certa, às vezes no momento errado, tá? Onde está sendo plantado? Em que momento que você está ingerindo isso? Como que é o preparo? Você está estressado? Você conseguiu garantir que foi removido todos os metais, mesmo que foram plantados num solo contaminado, está no cerne, né? Qual que é a água que foi irrigada esse alimento? Como que você foi comer esse alimento? Em que momento que você está? Você está com a carga tóxica bem baixa? Você está com o seu sistema neuroemocional perfeito? Porque se você estiver passando por estresse e sua carga tóxica estiver aumentado, isso aqui é a última gota que faz seu copo transbordar, você perde o seu efeito tampão, o efeito de digestão, de fermentação, de equilíbrio ácido básico, e um combustível excelente se torna uma excelente toxina. Então, a nossa proposta dentro da alimentação é detectar aquilo que é geneticamente compatível para a pessoa, a coisa certa, no momento certo, na hora certa. Isso é
epigenética genética. Eu descobri se o seu carro é álcool, gasolina, óleo diesel. Não adianta a pessoa falar assim, eu sei que a minha genética é carnívora, mas eu quero, Gabriel, eu quero abastecer o meu carro que é gasolina com óleo diesel. Posso? Não, não pode. Então a gente tem que respeitar o DNA, respeitar a genética do paciente. O que aquilo que o paciente necessita, a genética dele. E também o momento situacional que o paciente está vivendo. Se naquele momento até os grãos, os alimentos crus, até podem ser geneticamente compatíveis, mas nesse momento de pandemia, todo mundo estressado, com poluição eletromagnética, Wi-Fi, internet, celular, é prudente eu comer um alimento que é cru, que necessita de um processo de fermentação? Toda vez que eu fermento, eu repilo o oxigênio, eu expulso o oxigênio, eu baixo a minha imunidade. Cada vez que eu como uma alimentação crua, eu aumento a minha chance de me contaminar por vírus, bactérias, fungos, parasitas, diminuo a quantidade de oxigênio do meu terreno biológico, eu deixo o meu ambiente mais ácido, propiciando um consumo de hormônios, vitaminas, minerais. É prudente? Então, a nossa proposta é entregar para o paciente, para ele fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, de maneira em que o DNA, a genética dele seja soberana à querência do paciente, aquilo que o paciente quer, nem sempre aquilo que a genética dele quer. Às vezes eu quero abastecer, Gabriel, meu carro que é gasolina com óleo diesel, mas eu não posso. Por quê? Porque se eu abastecer, a longevidade, a saúde, a durabilidade do meu carro, que é o nosso corpo, que nasceu para viver 120 anos, se a gente souber fazer a gestão correta, respeitar a genética e saber utilizar da melhor forma possível para ter alta performance, longevidade, qualidade e níveis ótimos de saúde. Então essa é a nossa dica do dia, né, sobre justamente a alimentação antroposófica, epigenética e o perigo do veganismo situacionalmente, o momento, às vezes a coisa certa no momento errado. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente no nosso canal para que a gente possa compartilhar mais conhecimentos com você. Fica a dica.